Só um segundo. Renan, parabéns pela palestra, viu? Obrigado. Ah, não, cara, ficou feio. tá no final, mas tudo bem. Vamos lá. Renan falou tanto em spoiler, já vou começar dando spoiler então. Ok, voltamos para o início. Gente, muito boa tarde a todos. Agradecer a presença de vocês para nos ouvir falar um pouquinho de arquivos, ouvir falar um pouquinho de tecnologia, ouvir falar um pouquinho de inovação, né? Conforme o Renan acabou de comentar. Então eu só queria fazer dois comentários. Primeiro, parabenizar o Renan pela excelente apresentação, pela forma de provocação que ele apresentou, e um ponto que ele falou que eu concordo muito é na questão da simplicidade. Vamos fazer o simples que a gente obtém os resultados que as empresas, que as nossas vidas buscam nesse sentido. Então eu estou aqui hoje com o desafio de falar sobre ferramentas de ECM e assinatura eletrônica. Eu sou Marcos Castilho, estou aqui representando a empresa Acervo, uma empresa de gestão de documentos, e também a empresa Stack, que é uma empresa que fornece tecnologias de ECM para todo o Brasil e alguns cases também na América do Sul. Quem é esse cara que está aqui hoje para falar sobre gestão, sobre ferramentas de ECM, sobre processamento de formulários para vocês? Eu sou um cara que estou há 20 anos trabalhando com gestão da informação. Iniciei a minha carreira em 1998 e ao longo do tempo trabalhando em todas as áreas, implantações, preparações. O pessoal mais antigo que conhece um pouquinho de arquivo, microfilmagem de documentos, por incrível que pareça, ainda está muito ativo nos dias de hoje. E ao longo do tempo, encontrando alguns desafios, encontrando algumas dificuldades, eu resolvi dar uma parada, e a contabilidade tentou me sugar desse mundo de informações, desse mundo de gestão, de documentos, de arquivos, e eu dei uma pausa nesse mundo, continuei executando os projetos, e em paralelo iniciei uma nova carreira na área de contabilidade. Estudei, me formei, enfim, etc. Porém, eu costumo dizer que a contabilidade serviu, acho que só para eu conhecer a minha esposa, porque eu sou um apaixonado pela gestão documental, eu sou um apaixonado pela gestão da informação, sou um apaixonado em entregar a informação para o cliente, hoje, como o Renan mencionou, de uma forma rápida, eficiente, através das plataformas mobiles, através das melhores caminhos de entrega da informação, sempre buscando o resultado de forma simples. Então, esse cara que está aqui hoje, que saiu de Floripa, Santa Catarina, veio para João Pessoa para conversar um pouquinho sobre ferramentas de ECM. Feito isso, a gente sempre cai nessa pergunta: quanto de papel é gerado nos dias a dias da empresa? Inúmeros contratos, inúmeros pedidos, contas, faturas. Eu acho que vocês já devem ter ouvido quantos clientes recebem um documento por e-mail e imprimem um PDF para depois arquivar esse PDF. Ele não faz já a gestão dele no recebimento, ele cria o documento e depois arquiva. Então a gente vem fazendo 2 pontos, né? Nosso desafio hoje aqui é tratar de 2 pontos. Um é nesse sentido de tratar da gestão física, um pouquinho, falar dessa gestão, da importância dessa gestão física, porque hoje a gente fala muito do digital, muito. E aí, qual é a importância física? E o legado das empresas? E a história? Temos uma arquivista que teve desafio aqui, pelo pouco que eu procurei conhecê-la, teve desafio de uma grande companhia de tratar essa massa já existente. E esse desafio para a nossa empresa é diário. Eu tive orgulho de participar de inúmeros projetos, e hoje o mais recente, concluídos aqui. Essa semana eu estava em Fortaleza, do Ministério Público Federal, onde nós tratamos todo o passivo deles, e do resultado disso, um dos resultados foi: identificamos 130 caixas de documentos arquivados de cópia simples.
Dentro da tabela de temporalidade, dentro do plano de classificação que eles publicaram, a nossa equipe técnica localizou e descartou 1.100 caixas. Então, olha quanto material arquivado de forma errônea, quanto material não tratado, quanto material... Então, a gente precisa também pensar um pouquinho, mesmo nesse mundo globalizado hoje, mesmo nesse mundo digital, a gente precisa passar um pouquinho na questão do papel. E qual é o sonho das empresas? É acabar com o papel. Vocês já devem ter ouvido isso inúmeras vezes. É acabar com o papel. Eu não aguento mais papel, vamos tirar isso daqui. Hoje, nesse mundo digital. Mas temos papéis, eles precisam ser gerenciados, eles precisam de profissionais da área de gestão da informação. Então, é necessário a gente ter um pouquinho de cautela quando a gente fala na questão, mas o sonho hoje, talvez uma das opções para acrescentar a apresentação do Renan, é se especializar na questão do paperless. Quem nunca ouviu falar isso? Provavelmente o Wilton deve comentar alguma coisa em breve também, mas é o sonho de consumo das empresas, é o supra-sumo. Eu quero fazer todo o meu processo de forma eletrônica. Bacana. Como fazer isso? Quem vai coordenar isso? Qual é a validade legal disso? É isso que é o grande desafio hoje que nós encontramos as empresas. E para atingir esse objetivo, para atingir esse resultado, a gente precisa ter o apoio de gestão, de ferramentas de ECM, de ferramentas de gestão que possam dar os resultados esperados dentro das expectativas do nosso cliente, hoje falando enquanto profissional representante da CIRM, vocês enquanto profissionais liberais, ou até mesmo dentro das corporações que os profissionais da área acabam atuando. E como dar esse resultado? De que forma dar esse resultado? Utilizando e escolhendo ferramentas que sejam eficientes para aquela demanda. Volto a dizer, menos é mais. Às vezes a gente pensa num projeto macro de gestão da informação e no início, ao nascer, a gente esquece do simples. Fatia esse processo, esse projeto. Fatia, implanta essas fatias aos poucos que a gente consegue obter o melhor resultado. A gente consegue ter um apoio do corpo diretivo. A gente consegue ter um compromisso de gestão pela nossa equipe. Então, fatia, implanta, desenha o teu projeto, fatia e implanta cada fase de forma ordenada, com o apoio de ferramentas de CM, para que se possa fazer de fato a gestão da informação. Porque hoje, o grande desafio que nós estamos encontrando lá atrás, no GED, quando veio o GED no ano de 2000, era transformar o repositório do documento físico, colocar ele para dentro do servidor e transformar no repositório digital. Ou seja, a gente transformava o arquivo físico em arquivo digital. E o tratamento disso? Como vamos pesquisar? Como vamos acessar? Simplesmente era feito um repositório de imagens. E hoje, nós estamos praticamente 18 anos depois, mas com um desafio similar, que é tratar essa mesma massa, porém gerada eletronicamente. Então, 18 anos se passaram, do GED, sopinha de letras, mudaram GED, ECM, hoje está AIM, obrigado, Will. Então, mudando, e os desafios estão praticamente os mesmos, que é tratar, de fato, a gestão da informação. Hoje, pela manhã, eu tive a oportunidade de ouvir um pouquinho, de conhecer um pouquinho do case da Receita Federal. Que orgulho que eu senti. Porque, poxa, bacana ver que uma instituição pública se dedicou, buscou, fez a gestão, aplicou, descartou. Em um case que eles apresentaram, que eu assisti, 15 toneladas de papéis. Gente, fazer isso numa instituição pública é um desafio. E, principalmente, concluir isso é muito gratificante. Eu já tive essa experiência, acabei de citar uma no Ministério Público Federal. Descartar 1.000 caixas deu aproximadamente 3 quilos, enfim, 3.000 quilos, 3 toneladas de papéis. Vocês imaginem, 3 toneladas de papéis sendo reciclados, sendo reprocessados, ocupando espaço nas instituições. E que é pior, 3 toneladas de papéis que eles nem sabiam que tinham ali dentro. Tá? Então,
seguindo a nossa apresentação, eu destaco essas 3 itens, que é a questão de ferramenta de gestão hoje, que possa contribuir para os projetos das suas empresas, e também são 3 itens que também podem contribuir para a implantação do paperless, que é o OCR, a leitura dessa massa, o Watson funciona, a questão do advogado lá funciona, porque tem um robozinho que faz a leitura de tudo isso, cria toda uma base de conhecimento por trás, onde tu faz as pesquisas e consegue acessar. Não estou simples. Voltando, questão da simplicidade, menos é mais. Não estamos inventando a roda, estamos falando de OCR. Um dos campos tem RPA, tem IA, tem uma série de coisas, mas uma das ferramentas muito utilizada é a questão do OCR. Outro ponto que vale destacar, indexação automática. Nós temos aqui, eu abro um parênteses, um case de uma empresa nacional, distribuidora de varejista de calçados, que tem a sede lá em Palhoça, Santa Catarina, onde eles possuíam 2 funcionários, eles recebiam faturas das lojas do Brasil inteiro, que não são processadas eletronicamente, como aluguéis, água, luz, telefone. Essas faturas não são processadas de modo eletrônico, ao contrário da NFE, seja de serviço, seja de venda, né? Eles recebiam essas faturas, por muitas vezes faziam aquilo que eu citei, imprimiam e cadastravam no sistema deles de pagamento. Qual foi o nosso desafio? Juntar essa ferramenta de OCR mais essa daqui de indexação automática para dar o resultado final, que é os dados que eles precisavam. Então a gente processa o formulário deles, extrai os dados e exporta para o sistema deles de pagamento. Eles tinham 2 funcionários para fazer isso mensalmente. Hoje eles reduziram isso, realocaram o funcionário, e o funcionário que restou ocupa só a metade do tempo fazendo essa atividade e passou a fazer outras atividades de análise, de busca de resultados para a corporação. Então a gente aliou 2 ferramentas, OCR mais indexação automática, e obtemos esse resultado na tramitação. E, fora isso, obtemos economia também de toners e folhas, a questão da sustentabilidade, porque toda fatura que ele recebe por e-mail, o robozinho já vai lá, já faz no e-mail, já faz a extração dos dados e já exporta para o sistema dele de pagamento, que é o SAP. Então, e por último, para contribuir de uma forma eficiente para o projeto de paperless, processamento de formulários, é a questão da assinatura eletrônica, né? Quando a gente fala em paperless nas empresas, a gente pensa, poxa, eu vou gerar o documento, eu vou fazer todo o processo eletrônico, mas no final eu tenho que imprimir para o cara assinar. Será que precisa? Será? Por quê? Se a gente tem uma medida provisória que dá legalidade à assinatura eletrônica, se a gente tem uma estrutura jurídica que a gente consegue pontuar e consegue fazer os ajustes, então, por que fazer a impressão do papel ao final do processo? E falando de assinatura eletrônica, a gente entra um pouquinho especificando os 3 tipos de assinatura: assinatura eletrônica, assinatura digital e a assinatura digitalizada. Caiu mas só foi a tampinha. A pilha acabou, não acabou. Obrigado. Então, a questão da assinatura digital, processou o formulário, a gente está trabalhando no projeto de contratação de funcionários, onde o cara vai fazer toda a digitalização pelo mobile e no final ele assina a ficha de registro dele de uma forma digital. Então tu consegue, através da assinatura, a calibração da força, tu consegue a localização, os dados necessários de IP, de celular, enfim, todos os registros necessários que te dão a garantia legal dessa assinatura. Então, essa é um tipo de assinatura. A gente tem essa, que é o mais conhecida hoje nas empresas, nas corporações e nos profissionais, que é o token, o famoso token, cartão de CPF, CNPJ, enfim, que é muito utilizado hoje. Porém, o outro também tem validade. Quando a gente fala em assinatura eletrônica, a gente pensa muito nesse token. ICP Brasil, token, enfim, mas a gente tem que abrir um pouquinho a mente também e pensar na
assinatura eletrônica. E por último, que aí a gente trouxe para dar uma reflexão, é a assinatura digitalizada, que ela tem um conceito totalmente diferente, onde você gera o papel, imprime, assina, digitaliza e manda para o seu cliente. Esta sim não tem a estrutura da legalidade. É mais uma proforma no sentido de, fechamos o negócio, eu estou te mandando agora digitalizado, já agiliza o pedido aí para mim, já toma as iniciativas, beleza? Ok, depois você recebe o contrato original assinado. Bacana, beleza? Agilizar o processo. Agora, para a legalidade, essa etapa aqui, que é a assinatura, a digitalização, ela não tem. Então, são esses os 3 tipos de assinatura que podem contribuir, 2 positivos e 1 que é negativo, que não é legal, que podem contribuir para o sucesso do projeto de vocês. E aí a gente está embasado na MP, que criou, que deu a legalidade para as assinaturas eletrônicas, no sentido de tratar isso com segurança, porque hoje o maior desafio das corporações, os nossos maiores desafios é bater de frente com 2 profissionais, eu costumo dizer. Um é a minha classe, teoricamente classe, que eu não acabo não atuando, de contadores, porque eles são bem apegados aos documentos, são bem apegados às questões de balanços de resultados, de prazos, de Receita Federal, INSS, enfim, eles têm esse apego. E o jurídico, né? O jurídico é outro desafio constante que a gente encontra no nosso dia a dia, de apresentar para eles de uma forma, e aí a gente cai nessa questão. Amigo, existe uma medida provisória. Amigo, tem uma regulamentação específica. Conselhos de classe, por exemplo, tem algumas que têm as suas regulamentações específicas. Bacen tem a sua regulamentação específica. O MEC criou uma em dezembro do ano passado e publicou as diretrizes agora em abril deste ano, determinando que em 24 meses todas as instituições de ensino superior têm que digitalizar os seus documentos e manter um arquivo digital sob responsabilidade de terceiro, sob pena de multa e sob descredenciamento. Oi? O número de cor eu não lembro, mas eu tenho, eu acesso ali, já te passo em seguida o número de cor, mas foi publicado em dezembro do ano passado, e agora em abril saiu a regulamentação, que define que em 24 meses todas as instituições de ensino superior devem, por obrigatoriedade, não é opção, 24 meses você deve digitalizar toda a sua massa documental e manter esse histórico sobre terceiros. Então, a gente tem regulamentações específicas, e quando a gente chega no jurídico, quando a gente chega no contador, com a regulamentação, com a legislação específica, a gente acaba nos fortalecendo nos argumentos. É isso que a gente precisa ter e entender, fortalecer. Nós somos detentor da informação, então vamos usar ela também a nosso favor, vamos usar ela também ao nosso projeto, vamos incorporar ela para que a gente consiga obter o convencimento das diretorias e principalmente da equipe de contabilidade e de direito. Indo para a nossa fase final, para não atrasar ainda mais os nossos horários, eu queria falar um pouquinho das vantagens e da aplicabilidade de tudo isso que a gente conversou um pouquinho. A gente tem a questão de processamento de formulários, questão do processamento de assinatura eletrônica. Imaginem vocês a gama que nós temos aí de clínicas médicas, clínicas estéticas também, que precisam, para qualquer procedimento, eles precisam ter um formulário onde eles fazem alguns questionamentos. Esses questionamentos, ao final, você gera uma assinatura e esse documento você manda para o arquivo. Experiência que nós temos, aproximadamente 70% a 80% dessas clínicas não tem seu arquivo mapeado. O arquivo deles é a caixinha ou é a salinha da tia Isaura que fica lá no cantinho. Eu recentemente tive uma situação de um cliente onde a gente pegou essa documentação, foi fazer a digitalização, fazer todo o processo, o cara não sabia o que tinha lá dentro. E eram tudo termos de autorização de exame. Então, por que não pegar esses termos de autorização de exames e tornar ele digital, utilizando o embasamento jurídico que eu citei anterior e usando a assinatura eletrônica?
Por que não criar um formulário padrão dentro de uma ferramenta de ECM? Ao final o cara lê, assina e arquiva já eletronicamente, criando histórias disso. A gente gerencia, anexa todos os dados do paciente, faz todo, é sustentável, faz economia de folhas, toners e demais itens, e também contribuímos com a agilidade e o gerenciamento da informação, que é algo que hoje o Renan falou e eu concordo plenamente. A informação é o nosso petróleo hoje. É só para a gente parar para pensar muito rápido quanto serviço o Google nos oferece de graça só para ter as nossas informações. Inúmeros serviços que o Google oferece de graça só para ter as nossas informações. E aí a gente precisa gerenciar essas informações de forma eficiente. Quantos contratos nós podemos gerar de vendas, de negócios, com esse processo de formulário e assinatura digital? Conversando com o cliente, não, eu quero, opa, tira o mobile, então beleza, tá aqui teus dados, assina. Venda é calor da emoção, venda é impulso, aproveita o impulso do cliente utilizando tecnologias de ECM. O cara recebeu na hora, assinou, já processou o pedido. Quantos negócios a gente consegue validar com relação a isso? Quantas informações, quanta receita a gente pode ter nesses negócios? E também de forma de economia que a gente consegue ter aplicando as ferramentas de ECM. Então, é essa reflexão, mais uma vez. E por último, lógico, a questão da segurança da informação. Ter storage, ter backups, ter tudo isso monitorado, redundância, uma série de pontos que a tecnologia da informação, que as ferramentas de ECM podem proporcionar, ao contrário do papel. Hoje, nós, da Acervo em Santa Catarina, nós gerenciamos 285 mil caixas box, aquelas caixas de arquivo, padrão de arquivo. Então a gente está falando de milhares de documentos, filhos únicos de mãe solteira. É só aquele ali. Se der qualquer probleminha com aquele documento, é só aquele ali. Ao contrário de a gente utilizar as ferramentas de ECM, ter esse storage, ter esses backups, ter essas redundâncias, a gente consegue acessar, além de acessar de maneira tudo isso que você já sabe. Eu vou ser redundante também e ficar repetindo. A gente tem a segurança. Temos a segurança. Aliado a isso, toda uma estrutura de acesso mobile, de acesso eficiente à informação. Então, gente, nós estamos aplicando N projetos, estamos à disposição de vocês. Nós temos um stand aqui do lado. Eu acabei de perceber que o Coffee Break hoje vai ser bem próximo a gente, então vamos estar todo mundo ali à disposição de vocês. Para quem quiser conversar mais, eu não quero me estender, foi um recado rápido, curto e objetivo. Voltando ao que eu abri a nossa conversa de hoje: menos é mais. Simplicidade, às vezes, a gente consegue ter o melhor resultado. Então vamos focar no resultado de forma eficiente e ágil. Vamos pular etapas? Não é isso que o Marcos da Acervo está falando. Não, vamos focar no resultado. E o resultado a gente precisa achar o melhor caminho. E às vezes, utilizando ferramentas de ECM, de assinatura eletrônica, indexação automática, processamento de formulários, OCR, nós conseguimos sim fazer mais pelas empresas de uma forma simples. O que eu estou apresentando para vocês hoje não é nenhuma tecnologia revolucionária, não estou inventando a roda, não estou inventando a pólvora, não, eu só estou ratificando e reafirmando o que já existe no mercado, para que se possa ser utilizado de uma forma eficiente. Ok? E, por último, a gente agradece ao Markson pelo convite, parabeniza a organização desse evento, que eu imagino o quanto foi desgastante botar tudo isso de pé, o quanto foi emocionante por vezes e achar, né? Deixo aqui o abraço da Associação de Arquivistas de Santa Catarina, na pessoa da presidente Leolívia, que por agora ela acabou de passar no concurso público, ela não pôde assumir, então ela assumiu como professora da UFSC, não pôde estar presente no dia de hoje. Finalizo, claro,
querido amigo e parceiro Álvaro, né? Não podemos esquecer de agradecê-lo, que é o diretor de tecnologia da Stack. Então, um cara que está à disposição de vocês hoje, aproveitem. Um cara que é um crânio em ECM, ele é o pai do Snork, então é um cara que está à disposição, que aplicou N projetos, inclusive um na Argentina. A gente fica o convite e o desafio para iniciar o processo de paperless, seja na empresa de vocês, seja vocês enquanto profissional da informação, seja vocês enquanto gestores das suas áreas, ou de implantação das suas empresas, ou vender esse produto e esse serviço para novos negócios. Ok, gente? Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado por nos ouvir nesse momento. A Servo e a Stack Tecnologia agradece a presença de todos. Passou o nervosismo, né? Alguém tem... Natural, eu não sou profissional como o Renan, então eu sou mais um... Não tenho esse talento, esse dom, essa voz como... Parabéns pela apresentação. É só para ratificar essa questão do apelo, principalmente o pessoal da contabilidade tem com o documento. Eu acabei de ser contratado por uma empresa para ajudar lá na gestão, e eles têm um apego muito grande aos documentos contábeis, que a tabela de temporalidade diz que determinado documento é 5 anos, mas ele quer que duplique isso para 10 anos e N coisas. Mas eu tenho uma pergunta sobre essa indexação automática que você falou. A empresa recebe a fatura extrata em alguma coisa nesse sentido e ele já faz a indexação automática. É a partir do XML ou ele faz a extração, como ele faz a extração dos dados? Essa indexação. Seu nome, por favor? Marcílio. Não é, a gente não utiliza, nesse caso, não é o XML porque ele não existe. As faturas, elas não criam XML. É diretamente do formulário. O que nós fizemos? Nós pegamos os formulários, desenhamos todos os formulários que eles recebem, todos os tipos, definimos alguns pontos estratégicos, o robô vai lá, lê e identifica. Isso aqui é do Marcílio, bacana. Se é do Marcílio, o Marcílio precisa saber a data de nascimento dele, da que cidade que ele é. Marcílio, 10 de janeiro, João Pessoa. Beleza, esses dados estão suficientes para fazer o pagamento do Marcílio? Sim, são suficientes. Ele vai lá, encerra o processo e entrega os dados para o sistema de pagamento da companhia. Então já são formulários pré-estabelecidos? Não. Nós criamos aproximadamente 5.000 modelos de formulários. 5.000 e aí, com a ferramenta da Stack, nós fizemos o quê? Treinamos o cara, para não ter esse casamento eterno, né? Essa questão, nós treinamos o cara lá, a partir de agora, quando receber o novo formulário, você deve capturar essa informação e essa informação. De que forma que vai fazer isso? Assim, assim, assim. E aí, com isso, ele consegue obter o resultado final. Então, foi um grande desafio, Marcelo, porque eles não são formulários padronizados, eles não trazem XML. Tu imagina que eu recebo fatura da Celesc de Santa Catarina, que é a companhia de energia do Rio Grande do Norte, que é totalmente diferente. O cara de aluguel do shopping de João Pessoa é fatura diferente. No mesmo shopping, às vezes eu tenho imobiliárias diferentes que fazem a locação, e tudo isso nós tivemos que estudar formulário por formulário, foi um desafio. Nós implantamos esse projeto em aproximadamente 9 meses, coincidiu com o nascimento de um bebê, de uma criança, mas implantamos em 9 meses esse projeto, analisando formulário por formulário, processando essas informações e extraindo para pagamento. Mas não, seria um sonho de consumo se fosse padronizado, se a gente pudesse utilizar a tecnologia de XML. Mas nesse caso não, nós não utilizamos XML, nem tampouco formulários padrão. Boa tarde, meu nome é Daniel, sou da UFPB. Eu fiquei com um pouco de dúvida com relação a como você valida as assinaturas mecânicas eletrônicas. Essa mecânica por ser a mão da pessoa que vai assinar. Uhum. Quais são os elementos que validam essa assinatura dentro do sistema de você? É uma esfera mais técnica, mas assim, o supra-sumo seria a questão da geolocalização, tá? Pela pressão da caneta, pela pressão que tu tem, tu consegue fazer o exame, enfim, um grafotécnico, obrigado, fugiu o nome do específico do exame, pela forma de desenhar e também pela força que tu desenha pela tua grafia, além da geolocalização, IP, uma série de itens, já a criptografia por trás, aí já é mais uma parte mais técnica, que aí realmente vai da programação, vai do software específico.
Certo. Aí, no caso, nessa validação, existe algo como valida, assim, que eu identifique como usuário, eu como usuário que estou recebendo aquele documento, ou ele já está validado a partir do momento que a assinatura bate com os requisitos? Porque por se tratar de uma assinatura que é eletrônica, e digamos que eu tenho mais ou menos o perfil da pessoa que assina e faço uma semelhante que passa, mas assim, os perfis de usuário, eles são identificados antes da assinatura, não é isso? Sim, são processos que tu tem que criar até chegar à assinatura, à validação em si, né? Tu pode ou receber uma documentação oficial dele, constando essa assinatura porque houve essa comprovação. Eu diria assim, que nada, eu não vou me arriscar a dizer que nada, mas a gente focar muito na questão da 100% da fraude, enfim, sempre dá um jeito, cara. A gente pode bolar N caminhos, N defesas, N robôs, e o cara que quer burlar o sistema, ele vai tentar dar um jeito, né? Mas o que a gente, existe todo um processo antes de chegar. É claro que a gente, como eu falei, foi o objetivo de dar um recado curto, eficiente, até pelo tempo disponibilizado pela organização, a gente apresentou o cara já assinando. Mas antes de o cara assinar de fato, tem uma série de processos de validação que é possível através de RPA, de IA, de inteligência artificial, antes de chegar à eficiência do cara. Mas o cara assinou, ele tem alguns elementos por trás que dão essa segurança, e tu também, antes disso, vamos comprovar se esse cara é esse cara, né? Mas hoje, até o papel, se pegar um cara que assina semelhante a ti, que não precisa de um reconhecimento de cartório, ou bobear se precisar, tu também consegue burlar, né? Então não é porque é assinatura eletrônica que eu vou conseguir burlar. Ou não, é papel, é como se fosse um papel, porém seria um tablet, seria um mobile que estaria recebendo. Mais alguém? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Agradecer ao Marcos Castro. A palestrante quer fazer. Oh, que honra! Que perigo! Álvaro, por favor, se eu precisar de ajuda, me socorre. Boa tarde. Boa tarde. Sabemos que o maior intuito da digitalização dos documentos é para ter a diminuição do espaço físico, né? Ter mais espaço no arquivo. Então, assim, como é que a empresa, né, de vocês fazem essa digitalização? Se teve algum caso que soube que através dessa digitalização foi possível ter esse aumento de espaço, visto que a PL, né, em relação ao descarte do documento digitalizado ainda está em andamento, e quem faria essa avaliação em relação à eliminação desse documento sem prejuízos futuros para a empresa? Vamos lá. Primeiro, digitalização / descarte de documentos. Nós nunca fizemos esse processo, até porque ele não é legal, no nosso entendimento da nossa equipe técnica. Então, a digitalização é utilizada para agilidade da informação,